Eu tive que interromper assim o Durão, viu, Durão? Me desculpe, mas assim, Não, eu acho muito interessante isso que você essa coisa fala. do ser, para mim, é muito importante, essa coisa de que você tem as suas raízes, que eu reconheço nas raízes baianas, nas raízes brasileiras, mas justamente assim é um fato circunstancial que eu nasci aqui, né, no Brasil, na Bahia, e circunstâncias que seguramente foram necessárias ao meu progresso espiritual, ao meu crescimento, ou o que eu seja, mas que não definem o meu ser, né? Então, por isso eu sempre insisto nisso, quer dizer, eu nasci aqui, mas o sou não é a mesma coisa. Então, assim, eu sempre gosto de fazer essa diferença. Mas então, nossa proposta hoje, que é esse tema que eu trouxe esse ano aqui no Brasil, que eu tenho proposto e que tenho trabalhado com isso, que é o poder da alma e Cherubindo e o futuro da humanidade ou da Terra. Então, hoje, assim, há pouco eu estava ouvindo uma música de esse compositor indiano, Sunil Bhattacharya, e encontrei uma passagem que é recitada pela mãe, onde do poema de Sri Aurobindo, Savitri, que eu achei muito apropriado, é curtinho, eu vou só assim para a gente começar, eu vou ler isso, porque eu achei assim, muito apropriado para o nosso início agora. Então diz, quando a Terra foi construída, quando a Terra surgiu, no vazio inconsciente, e não havia nada salvo uma cena material, identificada com o mar, com o céu, com a pedra. Seus jovens deuses ansiavam pela libertação das almas que dormiam em objetos, nas ondas inanimadas. Então, porque como o tema nosso justamente é o poder da alma, então talvez fosse bom a gente refletir um pouco sobre essa palavra, não a alma, que é uma palavra assim muito usada em diferentes contextos, né, em diferentes religiões, e é uma entidade muito elusiva, né, porque a gente não sabe bem, né, o que é essa alma, ou tem ideias, né, mas não tem certezas. Então, ele se pergunta assim, o que é essa entidade e que poder essa entidade poderia ter, ou pode ter. Então, assim, fica a questão, o que é a alma e de onde vem e como ela atua nos seres, né, nos indivíduos, qual é o papel da alma e por que esse poder da alma estaria associado com o futuro da humanidade. Essas são perguntas que a gente pode se colocar, né, visto o tema que nós estamos introduzindo hoje, né? E então, segundo Aurobindo, a alma, e isso é uma coisa que vem de todos esses conhecimentos, de todas as religiões, sobretudo no cristianismo, acredito que a alma é conhecida e se sabe que é imortal, né? Então, essa imortalidade da alma pressupõe, talvez, uma existência que não é só terrena, né? Essa alma, ela
provavelmente habita no corpo, mas ela, como ela é imortal, essa imortalidade da alma deve existir em algum plano, né? Que não é o plano físico. Que a gente não vê a alma, né? Não toca a alma. Muita gente nem acredita que exista. Então, essa alma seria o quê? E onde? De onde ela vem? E para onde ela vai? Então, assim, fica essas perguntas. E, e essa tentativa de descoberta, qual é o poder que pode ter a alma? Então, segundo Aurobindo, a alma, ela, ela tem um papel, né, na nossa vida, e todo ser humano tem uma alma. Só que a alma está encoberta, né? Porque no plano de onde ela vem, no plano onde ela vai, é o plano divino. Então, nesse plano, a alma é plena. A alma vive no plano divino. Então, ela é parte desse plano, pertence a esse plano, e é uma com o ser divino. Mas quando ela se manifesta, quando ela desce, ela se vela, né? Ela se cobre. E, então, todo o nosso trabalho, digamos, de vida, de existência, de crescimento, é justamente a descoberta da alma, né? E, e aqui é muito interessante notar que Sri Aurobindo identifica como que um aspecto da alma, como que um delegado da alma, que ele chama o ser psíquico. Então, esse ser psíquico é aquilo que evolui durante o processo de nossas vidas. Então, esse ser psíquico é aquilo que evolui, é aquilo que se desenvolve, é aquilo que cresce ao longo dos muitos nascimentos que nós vivemos, que nós passamos, né, por esses muitos nascimentos. Então, ao longo desses nascimentos, o ser psíquico adquire uma certa experiência, ele vai se descobrindo, ele vai crescendo, e é até um ponto que se torna presente na nossa vida e, eventualmente, ele conduz nossa vida. Como, de certo modo, ele nos conduz a nos realmente conectar com a alma em sua inteireza, né? Então, o Sri Aurobindo, o ser psíquico é como se fosse a alma, mas é aquela parte da alma que evolui. Porque a alma, ela mesma, ela não evolui, né? A alma, ela é como que essa chama divina, e ela não, ela é eterna, assim, completamente. Enquanto que o ser psíquico é essa partícula da alma que cresce e se desenvolve e vai tomando espaço dentro do ser, né? E então também uma outra pergunta que a gente pode se colocar é por que a maioria das pessoas não reconhece ou não toca isso, ou não vê, ou não percebe, né, esse ser psíquico, né, essa presença da alma, como a gente não, como isso realmente está encoberto. Então é como que o processo da vida, o processo do crescimento de cada um é justamente desvelar o ser psíquico e encontrar a alma. E isso é o trabalho de nossa vida, quer dizer, o trabalho, nós estamos aqui para isso, né? A gente nasce no corpo, manifesta aqui na Terra, passa por tudo que a gente passa, para esse encontro, né? Porque a alma está velada. Então, Sri Aurobindo fala também de como que dois momentos, digamos, da alma. Quer dizer, a alma que fica encoberta
e como se é tomada pelo ego, e pensa até que é o ego, e, e se deixa, como que ele chama isso como que é alma de desejos, até o momento justamente em que a gente aos poucos começa a se liberar desse ego, ou reconhecer esse ego, e a alma começa justamente, a alma de verdade, a alma que está por trás, ela começa realmente, então, a vir cada vez mais para frente, né? E tomar o seu espaço, tomar o seu lugar. Para isso, justamente, o conhecimento, quer dizer, a busca do conhecimento, sim, ocupa um lugar na nossa vida que é realmente fundamental, porque o conhecimento é o conhecimento de si, é o conhecimento do divino, né? Quer dizer, o conhecimento que hoje, assim, se pensa, você fala muito da sociedade do conhecimento, e se acredita muito hoje que o conhecimento é o que se encontra na internet, essas coisas, todas, essas informações todas, assim, que hoje são muito acessíveis, né? Mas isso não é o conhecimento. São informações, as informações são algumas vezes muito boas, muito apuradas, né? Mas isso não é o conhecimento. Quer dizer, o conhecimento é o conhecimento, primeiro, de si, né? O conhecimento de si mesmo, que vai nos levar justamente ao conhecimento de nossa origem, o conhecimento justamente do divino. Então, esse conhecimento que nos leva a essa descoberta divina, essa descoberta do divino, é aquilo justamente que é, e do momento que você descobre isso, aí você toca o verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento que faz com que tudo faça parte desse conhecimento. É aquele conhecimento que uma vez que você descobre, você conhece tudo, que você conhece a origem das coisas, né? Esse conhecimento nos leva justamente a descobrir a alma, se identificar com ela. E, nesse momento que você descobre a alma, se identifica com ela, você descobre a alma de tudo, a alma que está em tudo, a alma que está em todos. Então, pensando no futuro, o futuro é isso. Quer dizer, o futuro seria essa descoberta da alma, e do momento que você descobre a alma, em você, em cada um, então essa alma é aquilo que está em tudo e que tem a mesma origem. Então, quando a gente pensa no futuro, esse futuro, esse futuro que pode estar aqui agora, esse futuro que é daqui a pouco, esse futuro que é amanhã, esse futuro que é o ano que vem, esse futuro que é o... Não sei, o futuro se expande, né? O futuro não é aqui agora. O futuro é tudo a partir de agora, né? Esse futuro aqui é pouco, esse futuro amanhã, esse futuro que é uma expansão da vida. Porque, de fato, a gente vive no futuro. Se a gente pensa um pouquinho, a gente vive no futuro. Então, quando a gente, assim, eu falo de Cherubim do futuro da humanidade, quer dizer que eu ligo Cherubim e o futuro da humanidade, é porque Cherubim nos traz uma certeza, né? Cherubim nos traz justamente o futuro verdadeiro, o futuro da transformação, o futuro da evolução espiritual, o futuro da manifestação divina. Quer dizer, o futuro que o Cherubim fala não é o futuro da tecnologia, quer dizer, isso pode estar incluído, mas não é isso que traz o futuro. Quer dizer, o futuro é esse encontro,
O futuro é o que vai provocar, o que vai nos trazer, o que vai nos conduzir a esse encontro, né? Quer dizer, a alma que encontra a sua origem. Então, esse é o futuro que nos espera, né? Então, assim, tem uma passagem na Gita, que é... Então, é uma passagem na Gita, uma passagem onde Sri Aurobindo ele fala da mensagem da Gita, porque ele considera justamente a Gita uma chave para o futuro. A Gita tem uma proposta, assim, uma mensagem realmente para o futuro. Um diálogo que aconteceu há, sei, 8.000 anos, não sei quantos mil anos, né? Aquele diálogo entre Krishna e Arjuna. Então, Sri Aurobindo considera a Gita como uma possível resposta à dificuldade da humanidade. Então, eu vou ler assim, um trecho assim, pequeno, já no final, existe um capítulo que se chama Mensagem da Gita, onde Sri Aurobindo diz que a primeira consciência comum que o indivíduo tem de si mesmo é a sua fé no seu próprio ser. Quer dizer, o ser humano, né, ele tem fé, ele acredita que ele é uma criatura da natureza, que ele é um ego separado, né, separado de tudo, e que estabelece relações com os demais e com o mundo. Ele satisfaz suas vontades, tem os seus desejos, tem as ideias da sua mente. Então, tudo isso é como vive esse indivíduo, né? Ele acredita nisso, ele tem fé nisso. Mas, Tirone nos diz, há algo na consciência humana que não se enquadra na rigidez dessa fórmula. O ser humano tem uma fé que cresce à medida que se desenvolve, que sua alma se desenvolve. Essa fé cresce à medida que a alma humana se desenvolve. Em outra realidade, ele tem uma fé em uma outra realidade, uma realidade interior da existência. Então, nessa realidade interior, a verdade da existência não é mais a natureza, mas é a alma e o espírito. Então, ele diz, é mais o Purusha do que a Prakriti. Quer dizer, é mais o Purusha divino do que a Prakriti, que é a natureza. Que ele usa expressões em sânscrito, né, que faz parte da linguagem da Gita. Mas eu acredito que a gente entendeu isso. Quer dizer, o ser humano, nós, somos muito ligados, né, à natureza. Então, a gente é assim mesmo, nós somos assim. Então, somos subjugados aos nossos desejos, ao nosso ego, e a vida continua, né? Mas então, Cherubim nos diz que isso não basta para o ser humano. Porque o ser humano sabe, o indivíduo sabe, que é uma outra dimensão, que é outra coisa. Então, ele diz isso, né? Que há uma outra realidade, uma realidade interior da existência, que a existência não é só, justamente, viver em torno do ego e satisfazer as fantasias do ego e aquilo que também nós pensamos ser nossa necessidade, né? Que a gente confunde, né? Necessidades com desejos. Então, essa coisa como a gente vive, a maioria das pessoas vive. Então, Tio nos diz, não, a gente sabe que existe uma outra realidade. Mas talvez a gente não parou bastante ainda para ouvir, né? Não parou bastante ainda para entrar nela, nessa outra realidade. Essa realidade está dentro de nós, é a nossa realidade. E daí, talvez, por isso, vivemos uma constante insatisfação. Há sempre esse sentimento de um vazio, porque essa realidade, a gente não quer assumir essa realidade, a gente não quer olhar essa realidade, a gente não quer viver essa outra realidade. Mas existe sempre como uma saudade, existe sempre como uma lembrança, uma, uma, uma percepção
de que realmente existe uma outra coisa. E é claro, nós sabemos, né? Por isso que a gente está aqui conversando, que mais e mais pessoas estão buscando essa outra realidade. Como se conectar com essa outra realidade? Como entrar em contato com a própria alma? E aí voltamos ao futuro. Então, aqui também, na Gita, Shri nos diz, o primeiro capítulo da Gita, que Shri, os ensaios sobre a Gita, que Shri nos traz. Então, os primeiros capítulos, o primeiro capítulo é o que a Gita pode nos oferecer. Então, claro, o que é que a Gita, essa coisa que aconteceu, esse evento que aconteceu há tantos mil anos atrás, o que é que ela pode ainda oferecer ao mundo contemporâneo, né? Então, Sri Aurobindo tem um capítulo onde ele diz isso, o que a Gita pode nos oferecer. Então, uma coisa que ele diz, então, é que nós, que somos do dia de amanhã, nos situamos na vanguarda de uma nova idade de desenvolvimento. Então, eu chamo a atenção que Sri Aurobindo escreveu isso entre 1914 e 1919. Então, ele escreveu isso há mais de um século. E ele diz isso, nós que somos do dia de amanhã. Então, imagina, por que que ele diz isso, né? Aquele nós que somos do dia de amanhã. O que quer dizer isso? E essa frase é uma frase que eu retorno sempre a ela, porque assim é como se ela, de certo modo, tem um mistério, né? Porque nós que somos do dia de amanhã, que quer dizer o quê? E, além do mais, ele nos diz, nos situamos na vanguarda. Então, a vanguarda é o quê? A vanguarda é aquilo que está na frente. Então, ele está, assim, confirmando isso. Então, nós que somos do dia de amanhã, nos situamos na vanguarda de uma nova idade de desenvolvimento. Então, essa nova idade, esse desenvolvimento, deve conduzir a uma síntese nova e mais ampla. Então, Cherubindo, o pensamento de Cherubindo, que ele nos traz, justamente ele fala essa síntese. Então, existe até o livro dele, que chama Síntese do Yoga, que em Cherubindo não existem dualidades. Cherubindo, a visão dele, o que ele confirma, o que ele nos traz, é o conhecimento da existência única. Ele não existem duas existências, existe a existência única. E tudo acontece dentro dessa existência única. Então, a importância justamente dessa síntese que ele fala. Então, quando ele diz, nós que somos do dia de amanhã, nos situamos na vanguarda, então, essa vanguarda, é assim, é muito importante a gente entender isso, quer dizer, essa vanguarda, nós que estamos na vanguarda. Então, nós somos aqueles que podemos pensar em termos de síntese, não em termos de dualidade, mas em termos de síntese, não em termos de oposições, né? Mas para chegar a isso também, a gente tem que desenvolver uma capacidade de discernimento, porque justamente essa síntese não é botar tudo junto e tudo é a mesma coisa. Não é isso. O Truman também insiste nisso. Quer dizer, a síntese se faz pelo mais alto, né? pelo âmago das coisas, que se faz a síntese. O âmago do pensamento, o âmago da ciência, que é o essencial de cada coisa, é onde justamente a gente consegue fazer essa síntese, né? Então, isso a gente tem que não esquecer disso. Mas ele continua a nos dizer que justamente... Como é que tá? Não, pode ser assim. Não está aparecendo. Alguma coisa assim? Alguém quer dizer alguma coisa? Não? Podemos continuar? Então, também nos diz assim,
Nós não pertencemos às auroras do passado, mas aos meios-dias do futuro. E também é uma frase assim maravilhosa, assim, cheia de sentido, né? Esses meios-dias do futuro. Hum? E por quê? Porque justamente ele acredita que e isso eu digo de novo, ele escreveu isso entre 1914 e 1919, né? Porque para esses seres como Chilorobino, o tempo é um, imagine, né? Que o tempo não é como nós que vemos o passado, o futuro, o presente, ontem, hoje e amanhã. É, assim, uma visão que é total. Então, quando ele fala do amanhã, quando ele fala disso tudo, é porque ele vê justamente isso de maneira total. Quer dizer, o tempo não tem essas... A relação com o tempo é diferente, acredito. Então, quando ele nos diz, nós não pertencemos às auroras do passado, mas aos meios-dias do futuro, justamente esse futuro é um futuro justamente onde a nossa percepção das coisas, a nossa visão das coisas se amplia e engloba tudo. E a gente sai das dualidades, né? E cria, acredita, e vai contribuindo, vai construindo uma verdadeira síntese, né? E com isso, o que acontece? A gente sai desse mundo dual, conflitual, pequeno, arbitrário, doente, destrutivo, né? Porque, mas para isso, justamente, tem que ter o discernimento, tem que ter a abertura ao conhecimento. Porque, de fato, né, nós vivemos em um mundo de conhecimento, vivemos em um oceano de conhecimento. O conhecimento está à nossa disposição, o conhecimento está aí, assim, né? E é como se há que haver uma identificação, uma abertura, uma fé, uma confiança, para a gente se identificar com isso e não perder essa confiança. Não perder essa confiança. Como Churubim nos diz que há um mundo, um novo material que se derrama em nós. Então, esse novo material é justamente a síntese de tanta coisa. Então, ele fala justamente do conhecimento ancestral, conhecimento antigo de milhares de anos. Ele fala da ciência atual. Então, ele fala do budismo, ele fala assim, de tudo isso que a humanidade foi descobrindo, explorando no seu caminho, nessa busca. Então, Sri Aurobindo, ele nos convida justamente a esse conhecimento, ele diz, há um conhecimento assim que se derrama em nós. E é curioso, porque ele não diz que se derrama sobre nós, ele diz que se derrama em nós. Quer dizer, entra em nós esse conhecimento. Esse conhecimento que ele diz, esse passado longínquo parecia estar morto, mas ele volta a nós com um fulgor de numerosos e luminosos segredos. Então, nós podemos ver, é interessante, se a gente observa o mundo assim todo, como esse interesse muito grande que hoje assim a sociedade, as pessoas têm nessa busca desses conhecimentos antigos, a começar assim pelo conhecimento antigo da Índia, os Vedas, os Upanishads, como isso foi cada vez mais tomando tomando um espaço. Então se interessa muito pelos segredos do Egito, se interessa pelos segredos dos maias. Quer dizer, há um interesse esse conhecimento do passado que parecia longínquo e que está voltando, porque é necessário que essas coisas sejam revistas, né? E que se encontrem os fios comuns desse conhecimento. Mas é justamente num plano essencial, num plano superior, num plano do verdadeiro conhecimento. Então, ele diz isso. Então, tudo isso indica, porque
tudo indica a necessidade, né, do ser humano dessa nova realidade. Ele fala disso já há mais de um século, ele chama justamente essa nova realidade. E isso é uma coisa que, do momento em que ele falou disso no século passado, e isso que aconteceu ao longo desse século, com todas as oposições, com todas as guerras, com todos os conflitos, mas como que tem um fio que vai passando através disso, nessa busca desse conhecimento, os progressos da ciência, justamente esse conhecimento que começou do Oriente, que veio para o Ocidente, que começa a se encontrar, quer dizer, tudo isso é como se fosse um fio que vai passando através, né, de nossos conflitos, nossas dificuldades, de todas essas, né, isso vai passando, né, como que justamente mundos paralelos, né, de certo modo, são mundos paralelos, que essa existência única, essa existência é que está como se pode dizer, aqui, a nossa porta, né? A gente tem que olhar isso, a gente tem que descobrir essa existência, a gente tem que se identificar com ela, porque é o futuro. Então, agora eu acho que a gente podia fazer assim poder ter algumas perguntas, e depois a gente vai continuar. Então, se alguém quiser tiver alguma pergunta sobre isso. Ariamane, você disse que existiam dois momentos da alma, né? Uma, logo no início, quando ele estava encoberto pelo ego. E o segundo momento, eu não sei se eu perdi aqui, onde é que seria essa colocação? Ele é como se o Cristiano chama alma de desejo, né? Quando justamente o ego é tão forte e é tão predominante na nossa existência que a alma ainda é, de certo modo, esse ser psíquico, né? Ele ainda é, de certo modo, frágil. Então, ele se identifica com essa alma de desejo. E ele fica achando que, justamente, isso é a mesma coisa, que isso é ele. E, de fato, muitas pessoas confundem. Então, as pessoas confundem a alma com uma emoção, com um pensamento tal, com um movimento. As pessoas confundem a alma, porque a gente não identifica, a gente não sabe, de modo geral, a maioria das pessoas, né? Então, tem esse momento. Então, à medida que justamente que acontece algo que faz com que isso se desvela, né, que há uma abertura, então é nesse momento a alma, então, ela começa a se reconhecer, ela começa a aparecer, o ser psíquico começa a chegar mais, a chegar para frente, né, como o Cherubim diz. Mas essa alma de desejo é ligada ao ego, ela se identifica com o ego. E não há um momento, não, isso pode durar vidas, né? De modo geral, a gente está falando de vidas. Mas justamente com o yoga, a gente pode passar por várias vidas numa vida só. A gente pode acelerar esse processo, né? Porque também, se você tem uma sinceridade, uma inspiração, se justamente isso, você se dedica realmente ao trabalho interior, à autodescoberta, eu acho que a gente pode, assim, acelerar esse processo de descoberta, acelerar esse despertar do ser interior, né? Porque isso é a coisa que nós estamos aqui para isso. Entendeu? Respondi? É, deixa eu fazer uma pergunta. Meu nome é Margarida. Você falando da, você fala da alma e fala da própria pessoa, desse ser aqui que fica transitando, lendo, vendo, assistindo, se envolvendo com com toda essa situação.
mas, ao mesmo tempo, você fala da... Tá ouvindo? Então, Não, é porque justamente o que é que está caindo, de vez em quando tá a internet. não, está tudo bem. E você fala desse mundo, não é esse mundo que nós vivemos, mas sim esse mundo que a alma vai buscar, a alma pura vai transcender para poder encontrar. Eu acho que é quando a gente se encontra a nossa própria, acho que é uma felicidade eterna. É isso que eu estou entendendo. E, Mas ao mesmo hum, diga, continua. Quando você fala nisso tudo, nessa transição, nessa transmutação, nessa saudade que você não sente, aí é isso que eu estou falando, né? Então a gente vai se reencontrar com essa alma, e aí nós vamos encontrar essa felicidade eterna que a gente está sempre procurando, sempre querendo. Entendendo? A gente acha que o casamento é feliz, a gente acha que ganhar na loteria é feliz, a gente acha que tudo aqui, isso é uma felicidade bastante passageira. Mas a felicidade permanente que você fala, eu acredito que esteja aí no encontro dessa alma, nessa transição desse mundo que é tão pleno. Vamos assim, vamos por ponto, né? É, Então, de fato, é como se nós temos essa personalidade, né? Quer dizer, assim, o meu comentário do início, né? Quer dizer, eu estou aqui agora conversando com vocês, mas eu sou outra coisa, né? Quer dizer, eu não sou outra coisa, eu sou isso também. É que a gente fica separando as coisas, né? Então, assim, não, eu sou isso também, mas o ser está, como se pode dizer, sujeito às circunstâncias, né? Então, é como se a gente vive isso, quer dizer, você vive uma vida de família, de trabalho, social, o que seja, mas é como se tem uma vida, uma coisa, uma existência interior, que isso como que seria, de fato, é essa existência interior que deveria guiar a nossa vida exterior. E é exatamente o contrário que acontece. A nossa vida exterior, nossa vida circunstancial, é aquilo que domina e que faz com que a gente esqueça essa existência interior. Então, quando eu falei da alma, quer dizer, a alma no sentido de que a alma está ligada ao corpo. Está ligada não ao corpo como tal, mas a essa existência nossa encarnada aqui agora, e nas vidas que nós temos. Mas a alma, como em si, a alma pertence ao plano divino, em si, né? Então, assim, essa coisa da felicidade e da... Então, eu imagino que quando você encontra a alma, meu você é lugar. feliz aqui mesmo. Então, não tem esse negócio de ser feliz lá em cima. Você está feliz aqui. E esse encontro com a alma é que vai justamente definir a sua vida, porque você vai, então, é isso que está dentro de você, vai conduzir a sua vida exterior, do momento que você encontra. O que nós vivemos hoje não é isso, né? A maioria das pessoas não vive de acordo com a sua existência interior. A maioria das pessoas é ligada às circunstâncias externas e é isso que conduz a vida. E, inclusive, assim, muita gente, inclusive, procura nem ouvir outra coisa. É realmente como que fecha a porta a esse mundo interior. Muita gente, né? Então, assim, o que a gente vive e quando eu falei da saudade, é porque, como o Cristiano bem diz aqui, quer dizer, o ser humano, nós sabemos, quer dizer, a maioria das pessoas sabe, de certa maneira, que existe esse mundo interior. E o fato que a gente não consegue fazer essa ponte
é que traz esse sofrimento, quer dizer, o sofrimento de fato é o sofrimento da separação. Quer dizer, eu acho que a maioria das pessoas tem uma espécie de vazio interior, é isso que eu te disse, a saudade, né? Porque está separado da origem. E quando a gente fala do futuro, o futuro que nos espera justamente é o futuro onde a alma é reconhecida. Não só a alma minha, digamos, individual, mas a alma que é igual em todo mundo. E que a origem é a mesma em todo mundo. Então, aí volta o que o Shamendo fala sobre a Gita, quer dizer, o que Krishna diz a Arjuna, que fala do Purushottama. Quer dizer, o Purushottama é o divino transcendente, mas ele fala do mesmo que é cósmico e que é individual e que habita em cada criatura. Então, isso de que habita em cada criatura é a chave, é uma chave, porque, assim, é o mesmo divino transcendente, o mesmo divino cósmico, o mesmo divino que habita em cada criatura. Então, isso é uma das chaves do conhecimento da Gita. Não sei se clarificou um pouco a sua questão, a sua dúvida. Sim, clarificou aqui. Obrigada. Então, Shirobino nos diz é, é que a alma, justamente, como ela tem essa ligação com o infinito, porque ela faz parte disso, mas a descoberta da alma, justamente porque ela tem essa relação com o infinito, é ela que pode nos completar a vida, fazer da nossa vida um desdobramento, né? Fazer da nossa vida o reconhecimento de si e do outro. Então, daí essa importância da alma em relação ao futuro, porque só isso pode resolver o problema da humanidade. Não existe outra coisa. Não existe outra coisa. Assim, se não houver justamente esse poder que vai emergir, a situação, a mente não vai encontrar a solução. Né? Com a mente, a gente não vai encontrar a solução. Então, o poder da alma é esse poder de, de visão, é esse poder de identificação com a divindade, é esse poder de reconhecer no outro a divindade. E só a alma pode reconhecer. A mente não é capaz. Então, esse é como se pode dizer, é uma virada, assim, né? E a outra coisa, assim, que é muito fundamental no que a Gita nos traz, assim, em termos assim, de futuro, é que do momento que você tem isso, aí isso muda também, digamos, a sua relação com as coisas, com o trabalho, com a vida, com o conhecimento, porque tudo agora gira em torno do ego, né? Quer dizer, inclusive a nossa relação com a divindade é em torno de nossas satisfações. Quer dizer, até agora, como que nós queremos que o divino esteja a nosso serviço, né? A gente pede a Deus assim, um milagre, a gente pede a Deus para conseguir uma coisa, a gente pede a Deus para, sei lá, para resolver um problema, a gente pede a Deus para comprar um carro, a gente pede a Deus, sei lá, a gente pede tudo a Deus, né? Mas esse Deus, se a gente pensa justamente na divindade, quer dizer, não esse Deus assim que muito parecido com
com o humano, mas a divindade, digamos assim, a divindade transcendente, se a gente pensa nessa coisa vasta, nesse transcendente que a gente não consegue nem imaginar, se a gente pensa nisso, é tudo o oposto que a gente vive. E é isso que Krishna nos diz, que a gente está aqui justamente para transformar a nossa ação em uma ação dedicada à divindade. Porque é para isso que a humanidade, é para isso que nós existimos, para manifestar justamente o plano divino na existência terrestre. A gente não está aqui para satisfazer o ego, né, e ter esse Deus, né, que está à nossa disposição. Tem uma coisa aí nessa matemática que não funciona, não fecha esse cálculo. Então, quando Krishna diz a Arjuna, entrega-te a mim, oferece a tua mente, os teus sentimentos, o teu coração, a tua ação, oferece, oferece tudo a mim, e eu me ocuparei de tudo. Então, é essa inversão, né, desse cálculo que pode nos conduzir justamente a um futuro. Mas para isso a gente tem que sair da ideia de Deus. A gente tem que sair dessa ideia de Deus. Porque no Ocidente é muito forte. Eu insisto muito nisso porque é muito forte na cultura ocidental essa imagem, esse poder, essa entidade, Deus. Esse Deus separado, esse Deus que está em algum lugar aí, que criou o mundo, né? Então, por exemplo, a palavra criar, Sri Aurobindo usa muito pouco. Sri Aurobindo usa manifestar. Isso faz uma diferença enorme. Quer dizer, o ser humano ele foi manifestado, ele é uma manifestação divina. Então, é essa relação, a gente tem que mudar essa relação, né? Então, ver justamente que não existe esse Deus separado. Não existe Deus, você acredita em Deus, não acredita em Deus. Existe uma existência única. Existe o ar que a gente respira. Não há nada que não seja. Então, a isso é que a gente tem que dedicar a nossa ação, o nosso amor, o nosso trabalho, o nosso conhecimento. Então, é a isso. Não tem outra coisa, porque a existência é única. Quando eu disse antes assim, nós vivemos em um mundo de conhecimento, porque nós vivemos na existência única. Então, a existência é única. É, e aí isso é maravilhoso, porque na Índia, justamente, no hinduísmo, eles deram nomes, assim, que vão se elevando esses nomes, né? Vão se expandindo, vão se abrindo. E quando não tem mais nome, eles chamam isto. Porque isto não tem fim. Então, se essa mente humana, nosso conhecimento não chega a descobrir outros níveis, então é isto, porque é outra coisa, né? Então, a gente precisa sair dessa mentalidade desse Deus ocidental. Desculpa se eu estou ofendendo alguém aqui, mas para mim é assim muito importante isso, e como eu vivo fora há muitos anos, eu estou assim, muito dentro dessa perspectiva, que na Índia assim, é a essência do pensamento do hinduísmo. Eu acho que essa visão de Deus é muito estreita, ilimitada, e limita a nossa vida. Isso limita a nossa vida. A gente tem que sair, tem que expandir isso. E realmente descobrir a existência única por trás de tudo. Maria Mãe, dentro dessa linha, eu vejo que tem uma primeira pergunta que diria assim: você tem é, a otimismo que nós estamos num processo evolutivo enquanto humanidade? Segundo, as religiões auxiliam ou atrapalham esse chegar a si? E As por quê? religiões, Como é? as A religiões seriam. chegar, a Hum. chegar a, quem a conhecer quem a gente é, né?
E veja, a gente tem um processo de educação, tanto na família, quanto na escola, quanto nas igrejas, nas rodas de amigos, tudo leva para a evidência do ego e nunca para a evidência da alma. Eu digo, como? Sabe? Por exemplo, eu considero sempre assim, esse espaço que a gente está aqui, uma bolha. E realmente isso é, impede para mim essa questão do conhecimento, é o conhecimento da essência da vida. Não é o conhecimento dessa, que é boa, esse crescimento técnico-científico é necessário, porém está absolutamente fora desse caminho de se conhecer. Além do que, a pessoa que se decide conhecer a si, não é fácil lidar com as sombras, as dificuldades. E aí, como é que fica esse processo evolutivo? Seria só num caso assim, específico de uma comunidade como seria Urubino, como aquela lá na Escócia, só em comunidades assim? Ou você tem uma ideia de que há possibilidade no nosso mundo, como a gente está vivendo, de uma evolução do ser humano? Esse é exatamente o ponto de Sri Aurobindo. O yoga de Sri Aurobindo se chama o yoga integral. O yoga integral é o yoga que estuda, primeiro, é integral porque trabalha o ser inteiro, todas as nossas partes do ser. O físico, o vital, a mente, tudo. Então, é integral. É integral porque integra a vida. Então, o que importa é como você faz. Então, o yoga Sri Aurobindo não é o yoga de se isolar na montanha, ou de viver embaixo das árvores, ou de criar as pequenas comunidades. Não. As pequenas comunidades estão se criando, e são muito importantes, porque as pessoas estão buscando, e isso talvez um dia seja necessário num processo de transformação, assim, mais adiante. Isso pode ser muito importante como uma proteção se se quer fazer uma experiência, como a Auroville, por exemplo, é uma experiência muito atípica. Então, é necessário que isso seja, de certo modo, um número de pessoas limitadas que ainda não aconteceu, tá? Ainda está num processo de descoberta. Mas é assim, dentro de um contexto aberto. Não é um ashram, não é fechado, são pouquíssimas regras. Então, isso que você diz é exatamente o que o yoga de Sri Aurobindo não é. O yoga de Sri Aurobindo é a vida, né? Então, assim, essa coisa do trabalho, da ação, o que é justamente você entregar a sua ação. Então, quando você fala da ciência, da tecnologia, tudo isso é muito bem-vindo. Tem nada contra isso. O yoga de Sri Aurobindo não é contra nada, é o que eu falei antes. Não existem dualidades e oposições. Não, é o que a gente falou, acabei de ler aqui. É esse conhecimento que cria uma síntese entre a ciência, entre o yoga, entre a verdade das religiões, justamente, não essa religião fechada, regulamentada, limitada, não falo disso, mas a religião no sentido profundo. As religiões foram muito necessárias no processo evolutivo humano. Só que nesse momento, como que elas têm que ir se transformando e se abrindo e se descobrindo. Elas não respondem mais, de certo modo, às necessidades humanas, em termos de futuro, sabe? Então, assim, é que a gente ainda está dentro do pensamento dual, porque a gente vive na mente. Então, a gente não consegue conciliar. Então, ou a gente se dedica só à ciência, só acredita nessa ciência, ou então só acredita na vida religiosa. Não. Sri Aurobindo justamente inclui tudo, e por isso o yoga de Sri Aurobindo é yoga integral. Porque é como você age, é a sua atitude. Você não, aí voltamos justamente ao que Krishna diz: se entregue a mim, se entregue a Krishna. E aí entrega o que você faz. Se você é um cientista, se você é sei lá, uma pessoa que trabalha com computadores, ou você é um professor, ou você é um agricultor, entregue seu trabalho.
Quer dizer, é o ego que nos impede. Então, você está fazendo isso para mim. Eu sou agricultor para mim. Eu estou fazendo isso para mim, para minha família, para o meu clã, para a minha sociedade. Não. O que nós fazemos é para oferecer, é para fazer, para construir justamente a base de um futuro que a gente nem sabe, esse futuro que vai ser transformado, essa terra que vai ser transformada, esse ser humano que vai ser transformado. Porque uma coisa que o Cherubim nos diz também é isso, é assim, também sair desse nossa... É que o ser humano não é o final da evolução, não é o final da criação. O ser humano é um ser de transição, porque isso aqui vai ser, a gente vai passar a uma outra coisa. Já estamos no caminho. Quer dizer, um outro ser humano, que ele não vai ser mais humano, é um outro ser que vai tomar o lugar de que agora somos humanos. Quer dizer, o futuro da humanidade é essa transformação. Não sei se respondi essa pergunta. Ótimo. Uhum. Então, se a gente pensa em futuro, o Cherubino, nesse livro, A Vida Divina, ele começa justamente, é uma viagem, né, que você faz desde os primórdios da primeira aspiração humana, assim, aqueles primeiros pressentimentos do ser humano, que ainda não sabia pensar, nos primórdios do pensamento. Então, ele vai nos conduzindo justamente ao que a humanidade conseguiu. Então, daquele momento, o ser humano também construiu coisas maravilhosas, né? O ser humano, a humanidade construiu coisas, descobriu com a matéria, então ele fez coisas com a matéria, ele construiu, ele foi à Lua, né? Ele construiu casas, construiu catedrais, ele descobriu a música, ele criou... Quer dizer, se a gente pensa assim, nessa coisa assim, que a gente chama civilizações, é como se a humanidade atravessou um caminho, um percurso assim muito incrível, mas paralelo a isso, construiu assim praticamente uma autodestruição, né? Então eu vou ler assim esse trecho onde que eu sempre chamo a atenção dele porque é um trecho assim que esse trecho aqui, Cherubim escreveu em 1949. E é muito, muito importante a gente entrar, assim, perceber um pouco essa visão dele daquela época, porque é muito atual. Então, é onde a humanidade se encontra agora e que não há outra saída, se justamente, como ele nos diz, não há esse elemento interior, esse elemento espiritual, uma mente, ele nem fala espiritual, ele diz uma mente mais iluminada que possa trazer uma resposta e ser ouvida, né? Então, ele nos diz assim: no momento atual, a humanidade atravessa uma crise evolutiva em que se esconde a escolha de seu destino, pois foi alcançado um estágio em que a mente humana obteve um desenvolvimento enorme em certas direções, enquanto em outras está paralisada e desorientada e não consegue mais achar seu caminho. É bem atual, né? Muito. Então, a mente sempre ativa, né? A mente e a vontade vital do homem erigiram uma estrutura de vida exterior ingovernável por sua enormidade e complexidade. Então, ele usa a palavra ingovernável, que foi criada pela mente, né? E a vontade vital do ser humano. Então, essa vida exterior a serviço de suas exigências e impulsos mentais, vitais e físicos. Uma maquinaria política, social, administrativa, econômica e cultural complexa,
e meios coletivos organizados para sua satisfação intelectual, sensorial, estética e material. O ser humano criou um sistema de civilização que se tornou grande demais para ser utilizado e gerido por suas faculdades de compreensão mental limitadas e por suas capacidades espirituais e morais ainda mais limitadas. Um sistema demasiado perigoso a serviço de seu ego, sôfrego e seus apetites. Ele E continua. que nós podemos pensar nisso aí que você disse, Como? até isso aí que você. Boa noite. É isso aí que você estava falando. A gente pode pensar na internet, né? Nessa evolução do conhecimento, né? De tudo que você busca tá na sua frente. E às Ô, vezes minha você filha, busca. acho que a gente tem que pensar em tudo, viu? A gente tem que pensar em tudo, não é só na internet, não. A internet poderia ter até um lado positivo, mas, assim, o que ele está falando aqui é a situação global mesmo, né? Esse poder que o homem criou, assim, que a mente humana criou e que não consegue mais controlar. Fora de controle. Fora de controle. Então, se você pensa a sofisticação das armas, por exemplo, a estrutura social, a estrutura econômica, tudo isso, nós somos prisioneiros dentro desse negócio. E você não sabe como sair. E ninguém sabe. Até aquele mesmo que a gente nem sabe quem criou isso. Foi uma coisa que foi se criando assim como que anonimamente, o negócio foi sendo criado e acumulado, né? E aí eu acho que não precisa nem dar exemplo de nada, porque basta a gente olhar do lado, olhar assim um pouquinho ao redor e a gente já, né? Quer dizer, é esse o mundo que a humanidade tem criado. E quando eu falei antes, como o Cherubim insiste também no positivo da coisa, né? Como toda a humanidade também criou tanta coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, agora, que é no momento atual, ele diz, isso ele escreveu em 49, ele diz, no momento atual. Então, foi o que eu falei antes, assim, né? Que isso é coisa do tempo, né? Para alguém como Cherubim, o tempo é uma coisa só, né? Que se desdobrava diante dos olhos dele, diante da percepção dele, era o tempo. Então, em 49, ele fala o que está acontecendo aqui agora. Então, assim, ele continua, então ele vai continuando, mas ele vai dizer que justamente uma vida de unidade, mutualidade e harmonia, nascida de uma verdade mais profunda e vasta de nosso ser, é a única verdade da vida que pode substituir com sucesso as construções mentais do passado. Então, mas como passar a isso? Quer dizer, como fazer, criar essa vida de unidade, mutualidade e harmonia, nascida de uma verdade mais profunda. Então, a verdade mais profunda que nós sabemos é profunda e vasta, justamente é o que nós falamos no início, o poder da alma. Maria Amanda, parece Targélia, você queria falar, Targélia? Falar? Targélia mandou uma mensagem. Abra aí seu microfone, se você quiser fazer alguma pergunta, faça. Está sem som ainda. Precisa abrir o microfone, Targélia. Eu não sei como sou eu, não é você quem abre? Não, deixa eu ver se eu consigo. Não está encontrando aí não, Targélia? Peraí, viu? Ô, Durão, Ô, Tagélia, você põe o seu cursor na Peraí, parte de veja baixo. agora. Consegui? Consegui. Pronto. Eu coloquei o cursor, né? Ah, eu eu estava pensando, né, que quando a gente reconhece
que o divino que está em nós e que nós somos também esse divino, eu consigo perceber no outro essa divindade. E, nesse momento, se abre a possibilidade de eu sentir, de eu pensar, de eu compreender esse mundo como parte desse divino. E o nosso compromisso, né, com sujeitos humanos, né, como diz Paulo Freire, incompletos, inconclusos, inacabados, nos faz querer, né, demonstrar essa divindade. Boa noite. Isso é dificílimo, mas eu compreendo algo por aí. A coisa é que eu acho que a situação assim, humana está tão precária que, ao mesmo tempo, pela graça divina, eh, as coisas estão sendo ditas em todos os níveis, né? Então, ela citou ali Paulo Coelho, por exemplo, que também falou de alguma coisa. Então, alguém outro falou também de alguma coisa. Então, assim, as coisas estão sendo ditas. Tá? Assim, muita gente está falando que há um momento de mudança, que precisa encontrar uma coisa interior. Quer dizer, são elementos que estão aqui surgindo ao nível de todo mundo. Quer dizer, eu acho que hoje em dia é difícil alguém dizer, não, eu não sabia de nada, nunca ouvi falar disso. É que não quer ouvir falar, não quer saber ou não está pronto. Mas quem tiver um pouco de abertura, um pouco eu acho que abertura é a palavra, né? Um pouco de sensibilidade, né? Um pouco de insatisfação, porque isso também é importante, essa coisa dessa insatisfação. É, a informação está aí. Tem 1000 livros escritos, livros assim bem básicos, bem simples, livros mais sofisticados, filosofias. Tem assim um monte de gente falando coisas. Então, eu acho que dizer que você não é. Então, eu acho que isso, quer dizer, é como se, isso que você falou, é como se fosse assim uma gotinha, né? Quer dizer, assim, no momento que eu descubro o divino em mim, eu descubro o divino no outro, né? Mas assim também, aí tem que ter um passo a mais, né? Quer dizer, assim, é justamente a coisa que nos é pedido, é que a gente vive ainda esse espírito da separação, né? Então, a gente ainda é essa existência separada da origem. Aí eu volto justamente à ideia de Deus, né? Que é essa coisa, esse Deus separado da criação, que é uma coisa que nos marca profundamente. Então, essa coisa da existência única, que não existe nada que não seja, é uma coisa que pede muito. A gente tem que entrar como você pode dizer, nessa energia da unidade, nessa energia da existência única. E isso com a mente não é possível, né? Com a mente não é possível. Mas isso que você disse já é um primeiro passo, quer dizer, do momento que você sabe, porque não é só você ver em você, descobrir em você. Quando no momento que isso é verdadeiro, essa descoberta é verdadeira, a sua vida muda, o seu modo de trabalhar, o seu modo de viver, não é só ver no outro, é em tudo, né? Porque não é só o divino estar em você e estar em mim, mas ele está em tudo. Então, digamos, isso muda tudo. Então, assim, até o futuro, assim, eu penso no futuro, então o futuro é agora, né? Quer dizer, a gente tem que também pensar nisso, quer dizer, o futuro
não é amanhã, né? O futuro é agora. A gente está construindo o futuro agora, né? Então, talvez amanhã eu vou começar a pensar nisso, eu vou começar a ler aquele livro. Não, não é amanhã, não, começa agora. Porque esse futuro, é o que eu falei também no começo, eu mencionei isso, esse futuro próximo, né? Eu agora. Mas esse eu, daqui a pouco, não vai estar mais aqui. Então, aí, não, mas o futuro não acabou. E o que a gente está fazendo agora, a gente está construindo um futuro para tudo. Quer dizer, é a família, é o país, é a cidade onde você mora, é o mundo inteiro, é a humanidade. Quer dizer, tudo isso é uma família. Tudo isso faz parte desse futuro que a gente está construindo. Porque justamente a gente está muito limitado à sua própria vida. Porque a gente aprende, né, que a vida é como se fosse uma coisinha assim. Você nasceu aqui, viveu de um certo modo, a certo momento, você vai embora, morre. Mas não é. Antes de você chegar aqui nesse corpo, ele teve muitos outros. A gente não sabe o que veio antes, a gente não sabe nada. Ele não sabe o que vai vir depois, não sabe nada. Nem do que está embaixo, nem do que está em cima. Então a gente pensa que a vida é esse retângulozinho aqui assim, então isso é a vida. Não. Então essa é a minha vida. Então eu vou construir a minha vida. Não. A sua vida, a vida de cada um de nós, é muito maior. E a gente pode fazer muito mais. E cada vida é como se fosse um tijolinho do futuro. Não é só essa vida nossa que dura 50, 60, 90, 100 anos. Não. Essa vida é muito maior. Ela começou muito antes, ela vai vir ainda. Ela vai ainda desdobrar os mundos acima. Ela vai ainda desvendar os mundos do inconsciente. Então, a vida é enorme, gente. Cada um de nós é enorme. Cada um de nós, assim, é muito mais do que esse corpinho que a gente está vendo aqui agora. É muito mais. E a gente está construindo esse futuro. Quando o Tirobim nos diz, nós que somos do dia de amanhã, que ele disse isso em 1914 ou 15, então ele estava falando a todos nós somos do dia de amanhã, porque cada um de nós constrói esse futuro. Não dá para a gente se esconder mais, ou esquecer, ou não saber. O futuro está aí, né? E precisa, porque justamente se a gente vê o que acontece no mundo, aparentemente esses poderes enormes que estão controlando as coisas, a gente tem que descobrir o poder da alma, que é muito mais sutil, muito mais delicado, né? Muito menos visível, mas é esse o poder que pode mudar o mundo. Não existe outro. Ariamane, do ponto de vista conceitual, alma e espírito é a mesma coisa? Sim e não, é que... Mas assim, em termos de conceito, aí você tem o espírito, que é assim... Será que eu trouxe a definição do espírito? Não trouxe. É, mas o espírito é como se fosse assim, mais transcendente, né? Isso é mais transcendente o espírito. Enquanto que a alma, justamente, ela é aquela fagulha divina que se encarna, tá? E essa fagulha divina, justamente, ela ainda, como se pode dizer, ela tem a sua parcela, que é o que eu falei antes também, que evolui, sabe? Que Cherubino chama o ser psíquico. Então, durante as vidas que nós vivemos, o ser psíquico cresce, se desvela. Então, quando ele vem para frente, justamente ele conduz a vida. E ele é igual à alma, né? Ele é igual à alma, mas é como que precisa ter essa evolução. Quer dizer, em cada vida, né, que a gente, em cada corpo que a gente muda,
esse ser vai crescendo com as experiências, com as descobertas, então ele vai crescendo. Deu? Mas aí vem para outra dúvida minha. É, foi comentada aqui a questão do Deus no Oriente e o Deus no Ocidente. E aí me ocorreu, e o Deus na África e o Deus nos povos originários? Mas é o mesmo. É o mesmo, né? É claro, quer dizer, essa energia divina. A gente tá falando, olha, não existe nada que não seja, né? Não existe nada que não Sim, seja. mas como Só você que, está. não, só que de acordo Tá. com, digamos, o momento evolutivo daquela sociedade, daquela pessoa, sabe? O momento evolutivo daquele momento, o momento histórico, o momento cultural, o momento social, o momento espiritual, o desenvolvimento do ser psíquico, você vai se identificar com diferentes aspectos desses deuses, né? Quer dizer, esse Deus, assim, que a gente chama essa divindade, Cherubino diz assim, quando ele fala justamente desses primeiro primórdio do pensamento humano, ele fala de um pressentimento, que é uma palavra que eu acho muito bonita, que ele fala disso assim, aquele ser assim das cavernas, ele nem sabia essa palavra. Ele viu o mundo em torno dele, ele não sabia o que era. Ele não sabia ainda pensar, né? Assim, mas o primeiro pensamento, talvez, foi justamente o mistério da vida e da morte. Então ele percebe, então ele começa talvez a pensar daí o que é que acontece antes, por que que morre, por que que vive. Então, os povos todos começaram a fazer essas perguntas, acompanham a humanidade desde sempre. E ninguém encontrou a resposta ainda. Né? A pergunta continua. Então, Cherubino, justamente, ele nos explica isso. Então, em certos aspectos da divindade, continua a ser a relação com a natureza, por exemplo. Então, você tem as entidades da natureza, você tem os seres das águas, você tem os seres dos céus. Isso também, em diversas culturas, se manifestaram de diferentes formas, né? Ou os indígenas, os africanos, os indianos, os brasileiros. A gente identifica com muitas formas. É sempre esses aspectos, né? Só que isso também tem uma evolução. E Krishna diz: onde me chamam, do nível em que me chamam, naquele nível eu respondo. Então, se o nível ainda é o totem, Krishna vai estar também naquele totem. Mas se o nível, justamente, é o nível mais transcendente, ele é também o transcendente. Entende? Mas ele é o mesmo. Só que ele vai responder no nível daquele que pede, no nível daquele que adora. E se ele adora justamente uma entidade da árvore, a entidade dos rios, a divindade está ali também. Mas se ele vai adorar justamente, ele vai estar lá também. E isso faz parte da evolução. Quer dizer, quem cria essas divisões somos nós. É a mente, né, que cria essas separações. Mas a gente tem que entender também que existe uma evolução. Essa relação com a divindade, existe uma evolução também. Porque você tem justamente o plano justamente do elementar, eu diria. Então, se a gente pensa assim em certos povos simples, certos povos aborígenes, certos povos assim que vivem numa simplicidade, eles vivem uma unidade assim, muito bonita. É uma unidade com o todo. Mas é justamente a unidade ainda, de certo modo, inconsciente. Então, a gente vai chegar a essa unidade no processo evolutivo, onde a gente chega no supraconsciente. Entende? Então, nós vamos encontrar a mesma unidade, a mesma integridade com tudo, intensidade com tudo, mas no supraconsciente. Hum. Maria Mãe, gente, o tempo está esgotando, 21h30. Era interessante
ver quem gostaria de fazer mais algumas perguntas e perguntar também se pode estender mais alguns minutos, Ariamane. 5 minutos mais. Eu percebo que hoje a humanidade está humanizando demais a divindade. Tipo assim, outro dia um pastor estava falando que os fiéis não podiam achar que Deus era trouxa, porque ele solicitava que além do dízimo, as pessoas deveriam dar mais ofertas. E que se as pessoas não estivessem dando essas ofertas, estariam enganando Deus. E Deus não é nem um trouxa para ser enganado assim com isso. Ou seja, tem uma música de Chico César que diz que a gente não está deixando Deus em paz. Está pedindo, a gente não deixa Deus em paz. Deus me livre, Deus me guarde, Deus me faça a feira. Ou seja, a gente parece que está trazendo Deus para um materialismo muito, muito grande, né? Para o que a gente está. Parece que Deus é a gente. Mas aí são as versões, né? Quer dizer, o ser humano, aí volta a pergunta que foi feita sobre a religião. Quer dizer, as pessoas ainda precisam dessa religião, tem pessoas que precisam desse Deus, né? Mas eu acho que a gente está precisando de outra coisa. Então, quem precisa disso, vive isso. Não tenho nada para dizer sobre isso. Mas eu acho que nós, assim, nós precisamos de outra coisa. Esse Deus aí, ele não corresponde mais ao que nós precisamos. Nós precisamos de uma outra coisa. Mas quem precisa desse Deus, que o viva. Aí a gente não pode fazer nada. Né? Não dá. Quer dizer, quem precisa disso tem que passar por isso. Faz parte da evolução também. Mas nós estamos buscando outra coisa. Justamente quando a gente fala da existência única, a não dualidade, a gente está buscando essa existência única. Então, essa palavra Deus, assim, se a gente volta a essa palavra, quando a gente diz Deus no Ocidente, você diz Deus no Oriente, não é a mesma coisa. Não é. São duas coisas diferentes. Uhum. Mas, assim, Podemos agradecer. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? antes da gente concluir aqui, eu gostaria de concluir, do meu lado, com algumas palavras de Chororobinho, justamente. Sim, Tá? Para a gente, né? lógico, toda certeza. Também faz parte, é o final do livro Ensaio sobre a Gita. É o final, assim, a mensagem da Gita, segundo Chororobinho, e ele conclui com essas palavras. Então, ele diz uma presença suprema. Ele não fala de Deus, viu? Ele fala uma presença suprema dentro de você se encarregará de seu yoga. Então, voltando à palavra yoga, então a palavra yoga é uma palavra sânscrita e que significa se ligar, quer dizer, descobrir, se ligar, se unir, tá? O yoga. Então, se encarregará de seu yoga e o conduzirá prontamente, segundo o seu destino, à sua consumação perfeita. Então, ele diz, aqui vai responder também a Durão, a sua pergunta sobre a vida, sobre o trabalho, né? E Uhum. mais tarde, qualquer que seja seu gênero de vida e seu modo de ação, você viverá e agirá conscientemente, agindo e se movendo nele, nesse divino. E o poder divino agirá por meio de você,
em todos os seus movimentos interiores e exteriores. Então, esse é o supremo caminho, porque é o mais alto segredo e o mais alto mistério. E ainda assim, é um movimento interior que todos podem realizar de maneira progressiva. Essa é a verdade mais profunda e mais íntima de sua existência real, de sua existência espiritual. Então, essa presença suprema dentro de você, né, que vai conduzir a sua vida. Então, ele concluindo assim. Então, ele podia concluir assim nosso encontro, né, com essas palavras de Shirogane. Muito lindo, Ariamani, muito grato. Grato à Durão, participação de todos vocês. Durão, só para encerrar, eu queria agradecer muito a Ariamane nesse mês de abril, de nos reconectar com a fonte que vibra, e é o mês também do aniversário da Unipaz e de Pierre. Então, é uma gratidão profunda essa reconexão através de Ariamane, um presente. Muito obrigada. Ótimo, Leila, bem lembrado. Dia 27 Obrigada a você. teremos o seminário de Lídia, viu, gente? Quem tiver aqui, 27, Lídia Rebouças, que é nossa querida, que foi nossa reitora e que hoje está mais recolhida, mas é uma fundadora da Unipaz, da rede Unipaz, tá? De coração, Ariamani, muito grato pela Unipaz e em breve a gente pode estar juntos. Muito grato a vocês também, viu? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Gratidão. Que lindo, Ariamane. Valeu, Bárbara, pela conexão.